Engenharia Carga Rápida, o maior canal de engenharia do Brasil e que possui aqui embaixo mais de 500 vídeos para você de graça. E hoje o canal Engenharia Carga Rápida irá apresentar a aula de bolso de tema Sistemas de Câmara Quente. A aula de bolso que pertence à disciplina Processos de Fabricação e que foi solicitada pelo engenheiro Carga Rápida Cleiton Souza. Mas antes de começar, verifique aqui embaixo se você é o engenheiro Carga Rápida, confirmando se você está inscrito no canal Engenharia Carga Rápida. E não se esqueça de deixar o seu joinha, pois afinal de contas, é o seu joinha que me deixa feliz e é o seu joinha que é o mais prazeroso. E agora então, vamos à aula de bolso. Hugga Wugga! Hugga Wugga! Hugga Wugga! Hug Hugga Wug Wugga Buggy Buggy Mugger Mugger Wug Wug Hugga Wugga! Robin, corre que o Carga Rápida vai começar! Eu tô correndo, Batman, eu tô correndo! O Engenharia Carga Rápida Aula de Bolso é prazeroso! E apresenta aulas que podem ser assistidas pelo seu celular quando e onde você quiser. Os temas abordados nas aulas de bolso correspondem aos planos de ensino das faculdades de engenharia. Solicite a sua aula de bolso através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite a sua aula de bolso via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. A aula de bolso desta semana tem o tema Sistemas de Câmara Quente e pertence à disciplina Processos de Fabricação. A aula de bolso solicitada pelo engenheiro Carga Rápida Cleiton Souza, lá da cidade de Indaiatuba, no estado de São Paulo. Mas agora, deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso! E não se esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Lembrando, o Engenharia Carga Rápida, a aula de bolso, é disponibilizado todas as sextas-feiras, com aulas de bolso novas! Os sistemas de câmara quente são utilizados nos processos de injeção de plásticos, mais precisamente, processos de injeção de termoplásticos, pois é um material que termicamente se deforma até a condição, até o estado plástico, onde será conformado. No mercado, na indústria, chamamos de processo de injeção de plásticos. Dessa maneira, então, para compreender o processo de injeção de plásticos, tudo começa com a máquina injetora de termoplásticos. Sim, as máquinas injetoras de termoplásticos, elas trabalham injetando material plástico em um molde para conformar uma peça plástica. Perceba então que se olharmos de perto uma máquina injetora de plásticos, de termoplásticos, ela possui um funil para a carga da matéria-prima que será moldada dentro de um molde. Esta matéria-prima, esta resina termoplástica, ela é vendida basicamente em pallets. Cada pallet tem 20, 25 sacos e o saco de plástico da resina termoplástica vem em granulado, quase do tamanho de um grão de arroz. Este granulado, então, é levado até o funil da máquina injetora. E nesse funil, a máquina injetora, nesse funil, que possui um cilindro longo, um cilindro chamado de plastificação, pois é nesse cilindro que ocorrerá o aquecimento da resina plástica e a mudança do estado. Do estado granulado. Ela passará então a ficar plastificada. Este cilindro é envolto com resistências elétricas que aquecem esse cilindro, também chamado de canhão. Então existem diversas resistências e dentro do cilindro existe uma rosca, quase semelhante a um grande parafuso. Porém,
o perfil não é um perfil constante, mas é quase semelhante a um parafuso. Esta rosca, quando rotaciona, ela permite a entrada do granulado, e o granulado então começa a ser impulsionado à frente, pois os filetes da rosca, ao rotacionarem, empurram o granulado à frente, à ponta da rosca. Onde, quando o material chegar na ponta da rosca, esta rosca avançará e empurrará já o material plastificado, agora não mais granulado, mas sim uma massa plástica semelhante a uma massa de pasta de dente, e impulsionará para dentro do molde de injeção. Se olharmos de perto, então, o molde de injeção, esse molde de injeção que é a ferramenta que é montada na máquina injetora, ou seja, o molde não faz parte da máquina injetora. A máquina injetora é uma coisa e o molde é outra coisa. O molde, também chamado de ferramenta, a ferramenta é outra coisa, pois então podemos montar na máquina injetora diversas ferramentas, montar na máquina injetora diversos moldes, onde cada molde possui internamente diferentes cavidades. Cavidades são partes ocas do molde, então, com a configuração, com a geometria oca da forma da peça desejada. Desta maneira, temos diferentes peças que podemos moldar. Por exemplo, do ramo automobilístico, a lanterna traseira do seu automóvel, a calota, a maçaneta, o para-choque, são injetados, são peças injetadas desta maneira. São injetados em uma máquina injetora, onde essa máquina injetora possui um molde, por exemplo, então, da lanterna traseira do seu automóvel. Então foi produzida a lanterna traseira. Tira-se o molde, põe o molde agora da calota. Agora é produzida a calota e assim sucessivamente. Outra linha que podemos trabalhar no processo de injeção é a linha branca. A gaveta do seu refrigerador da sua casa, da geladeira da sua casa. O puxador da geladeira é injetado. O botão do fogão da sua casa é injetado. Outra linha de produtos que podemos trabalhar com o processo de injeção é utilidades domésticas, o balde que temos na nossa área de serviço, o escorredor de pratos que está na nossa pia, a pazinha que varremos o chão para recolher o lixo, são peças injetadas. Também temos outra linha, a linha de construção, onde temos conexões, o T, joelho, a caixa sifonada, ou até mesmo o ralo, quando você vai tomar banho, se você olhar o ralo, se ele é um ralo plástico, todos são, é um ralo plástico, mesmo que seja, parece cromeado, pois aquele foi feito uma deposição metálica sobre o plástico. É possível isso. Então temos outra linha, que é a linha de construção. E também podemos ter, por exemplo, muito vasto, a linha de embalagens. Tampas são injetadas, potes de sorvete, a tampa do pote de sorvete e o próprio pote de sorvete são peças injetadas no processo, então, processo de injeção de termoplásticos, ou vulgarmente, processo de injeção de plásticos. Sem dúvida nenhuma, a máquina injetora é importante e o molde também. Mas devemos considerar as resinas termoplásticas, afinal, a peça plástica que queremos obter como produto, ela é feita desta resina. Ou seja, a performance da peça, a resistência mecânica, a resistência à tração, a capacidade de resistência ultravioleta à luz do sol, tudo dependerá da resina termoplástica que foi utilizada no processo de injeção e que gerou a peça. Por exemplo, na linha automotiva, como falamos há pouco, a lanterna traseira do nosso automóvel, ela é feita em ABS, acrilonitrina, butadieno e estireno. Já a calota do nosso automóvel, ela é feita em poliamida, também chamada vulgarmente de nylon. Nylon não é uma resina, nylon é uma marca, assim como o Gillette é uma lâmina de barbear, nylon é uma marca de poliamida. Se o seu carro, a calota do seu carro foi comprada em uma montadora, ela é em poliamida. Senão você pode até comprar de outras resinas não tão resistentes. Por exemplo, um poliestireno. Já a maçaneta, se a maçaneta do nosso automóvel for feita em termoplástico, algumas não são, mas algumas são. Ela é feita em PBT, polibutadieno terefitalato.
Já o para-choque, usualmente o para-choque é feito em polipropileno, mas não polipropileno normal. Ele leva uma carga para aumentar a resistência mecânica. Então é misturada a resina, um pouco de talco ou até mesmo fibra de vidro. Partículas de fibra de vidro para aumentar a resistência mecânica e a dureza superficial. Avançando nas linhas de peças, temos, por exemplo, nas peças da linha branca lá da nossa cozinha. Se puxarmos a gaveta do nosso refrigerador, ela é feita em poliestireno, ou PS. Mas é um PS que resiste a alto impacto. Tanto é que se ela cair no chão, dificilmente ela quebra lá, pois ela tem entre o PS o butadieno. Também temos o botão do fogão, usualmente é feito em poliamida, realmente é vulgarmente chamado em nylon. Ou até mesmo então, o puxador do nosso refrigerador, que também é feito em poliestireno. Alguns em poliamida, mas usualmente em poliestireno. Avançando nas linhas de construção, conexões são feitas em PVC, polivinil clorato, ou policloreto de vinila, também chamado dessa maneira. Se queremos uma conexão que resista a altas temperaturas, é o CPVC, é o PVC clorado para resistir a uma temperatura maior. Avançando ainda nas resistências, na linha UD de utilidades domésticas, a maioria das peças é feita em polietileno de alta densidade ou polipropileno. Sim, temos dois tipos de polietileno. O polietileno de alta densidade, que é o PEAD, ou o polietileno de baixa densidade, que é o PEBD. E algumas peças mais duras, por exemplo, o balde, é feito em PP, em polipropileno. Se avançarmos mais, aí entramos no ramo de embalagens. A maioria das tampas são feitas em polietileno, ou de alta ou de baixa densidade, ou, se falarmos em potes de sorvetes, algumas peças de potes podem ser feitas em polipropileno. Desta maneira, temos as linhas comuns, as peças, o que queremos de produto e as resinas mais indicadas em relação à performance desejada. Por exemplo, falamos em pote de sorvete. O pote de sorvete que vai conter um alimento, ele não pode transmitir gosto no sorvete. Ou seja, você põe o sorvete no pote e o pote dá o gosto, altera o gosto. Sim, algumas resinas têm propriedades organolépticas, ou seja, não geram um gosto no alimento e não propagam bactérias, por exemplo, que é o caso das poliolefinas que frisamos agora, polipropileno, polietileno de alta e de baixa densidade. Agora, como esse material é injetado? Bem, estamos falando de materiais termoplásticos, ou seja, que alteram a sua consistência termicamente. Eles entram no estado sólido e alteram para uma consistência quase compatível, como falamos, a pasta de dente ou até mesmo a consistência da graxa. Fica algo pastoso quando aquecido, quando alterado termicamente. Qual a temperatura usual dessas resinas? 180 graus Celsius até 230. Sim, o PVC, por exemplo, se trabalha de 140, 180 graus Celsius. Já temos resinas para o ramo de engenharia, por exemplo, a poliamida a injetora irá trabalhar a 230 graus Celsius. E o que ocorre dentro desse cilindro, nessa transformação do aquecimento? Agora vamos falar dos estados da matéria. A nossa tia na escola falou que o estado da matéria eram 3, sólido, líquido e gasoso. Vou contar algo desagradável para você. A sua tia mentiu para você, a tia da escola. Os estados da matéria não são sólido, líquido e gasoso, não são só esses. Desculpe, mas eu vou contar. Isso era um segredinho da tia. Para mais tarde, quando você realmente estivesse agora na faculdade, soubesse que o estado da matéria é sólido, viscoelástico, líquido, gasoso e plasma. São 5 estados da matéria: sólido, viscoelástico, líquido, gasoso e plasma. 5 estados da matéria. Veja, mas o que é o estado visco? Nós trabalhamos com o estado viscoelástico na transformação para o processo de injeção. Para tanto, eu vou dar um exemplo do que é um estado viscoelástico. Vamos supor que você esteja resfriado, seu nariz começou a escorrer.
e começou a sair aquela gosma do seu nariz, aquela gosma já quase verde do seu nariz, e ela começou a escorrer, já avançar. E o que você faz? Sim, você faz assim, você dá uma fungada. E você fungou e aquilo voltou para o nariz. E por que ele volta para o nariz? Porque ele está num estado viscoelástico. Agora te desafio. Pegue novamente, agora quando você estiver resfriado, pegue aquela meleca do seu nariz e faça isso, ó, com o seu dedo. Para confirmar realmente o que é um estado viscoelástico. Você vai perceber que a consistência parece a pasta de dente. Ela gruda no dedo e solta, e até mesmo assim sai um filetezinho, vai sair um filetezinho. Você vai conseguir esticar mais ou menos, dependendo do estado viscoelástico da sua meleca de nariz. E é isso que nós injetamos no molde. Nós pegamos uma resina granulada no estado sólido, aquecemos termicamente, ela fica no estado viscoelástico, ela pode passar por canais, e ela passa pelos canais do molde, entra na cavidade e conformam a cavidade no estado viscoelástico. No molde ela será resfriada, pois o molde passa água, ele está gelado porque passa água, e ele resfria rápido, aí o molde abre e a peça cai. Este é o ciclo de injeção, então. Para tanto, então, é necessário que todas essas resinas apresentadas agora, elas tenham essa mudança de estado térmico, passe do sólido para o viscoelástico, e depois elas voltem para o sólido no molde, pois no molde passa água fria, e essa água refrigera a peça e a peça volta ao estado sólido. Vamos tratar agora da relação do molde de injeção e suas cavidades. Sim, temos a máquina injetora e temos o produto injetado. O ciclo do processo de injeção se inicia quando o molde fecha. O molde fecha, no conjunto injetor, a rosca avança, injeta o plástico no molde, o molde então resfria a peça, o molde abre, a peça é extraída, a peça cai, para retornar ao ciclo. Durante esse processo onde a peça estava aguardando dentro do molde para ser resfriada, a rosca rotacionou e carregou o plástico na ponta da rosca para o próximo ciclo. Este é o processo de injeção, este é o ciclo do processo de injeção. Agora vamos avaliar uma peça em particular para fazer uma relação entre molde e suas cavidades. Vamos pegar um produto injetado do ramo da construção civil. Vamos pegar uma conexão de PVC, policloreto de vinila. Essa conexão de PVC, então, é injetada em um molde específico. Esse molde, o número de cavidades do molde depende de quantas peças por minuto desejamos. Em função do mercado, de que será vendido, na nossa capacidade financeira, a capacidade financeira da empresa também. Então temos ali o molde que, em sua cavidade, fará a peça ou a conexão em PVC. Agora perceba, como são duas cavidades, o plástico, na condição viscoelástica, adentrará pelos canais e abastecerá duas cavidades. Sim. A rosca avança, injeta o material já plastificado por um canal dentro do molde e este canal alimentará duas cavidades para formar duas peças. Esse é o nosso exemplo. Então vamos ver de perto então essa conexão injetada em duas peças. Sobra o canal. Sim, nós vamos pegar um conjunto de duas peças unidas por um canal. Quando o molde abrir, cairá um conjunto de duas peças preso ao canal, pois o canal que que preencheu as duas cavidades fica preso à peça. Então é extraído todo o conjunto. Este canal, posteriormente, é retirado, separado das peças, as peças vão para o estoque para serem vendidas e o canal fica na empresa. Este canal, então, é levado a um moinho. A empresa necessita ter um moinho para tratar esse canal. Ela não vai jogar o canal fora, pois afinal de contas esse canal
Foi uma matéria-prima, veio de uma matéria-prima que foi paga, foi comprada. Então esse canal teve um preço, teve um custo. Então esse canal é levado ao moinho e é retalhado, é picotado dentro do moinho. Moinho é um equipamento que possui facas que rotacionam, então ele é picotado e depois então ele é armazenado em um bag ou tipo de container. É armazenado esse material picotado, originado do resíduo dos canais das peças que originaram peças plásticas. Esse moído, esse material moído, então posteriormente é levado ao funil da máquina injetora para ser reinjetado. Aqui uma condição de processo não dá, fica muito complicado, não é que não dá, não é impossível. É possível injetar o material totalmente moído dentro de uma injetora? É possível, mas vai gerar muito refugo, vai gerar muita peça manchada, muita peça que não foi completada. Então, usualmente as empresas utilizam esse canal, todo esse material que foi reciclado do próprio galho da produção da peça, ele é colocado em porcentagens, 7%, 10%, no máximo 20%, junto com a matéria-prima virgem. Mesmo porque este material que já foi injetado, pelo próprio processo de passar pela própria condição de passar pelo processo de injeção, onde houve um aquecimento para a condição viscoelástica, houve quebra das cadeias do hidrocarbonetos. Afinal, o que é uma resina termoplástica? São hidrocarbonetos, carbonos ligados a hidrogênios ligados por ligações covalentes. Quando se aquece, algumas ligações covalentes são quebradas e a molécula fica afetada. E isso afeta a condição de resistência mecânica, a performance da peça. Então a resistência à tração, a resistência à flexão fica comprometida. Então não é interessante se ter peças com material reciclado. Não é. E outra coisa, a nível de custo, é obrigado, se o fabricante de peças de conexões vai utilizar moinho, ele precisa comprar um moinho, precisa afiar as facas, comprar facas novas, precisa ter um procedimento de compra de facas novas, precisa ter o funcionário trabalhando no moinho. Moinho é um lugar meio de periculosidade devido ao alto ruído. Isso pode dar afastamento do funcionário. Então é um custo não interessante para o investidor na empresa que quer produzir conexões. Ele só quer produzir conexões. Moinho não é interessante. O canal não é interessante na produção. Ele atrapalha, ele precisa ser separado. Precisa de um operador no pé da máquina, separando peças, quebrando, tirando o galho, pondo o galho numa outra caixa que será levado para o moinho. Alguém precisa pegar esse galho e levar para o moinho, alguém precisa moer e depois aquilo precisa retornar para a máquina, alguém precisa misturar tudo isso. É complicadíssimo. O galho, o resíduo do canal de injeção é um problema a nível de processo. Sim, devemos nos preocupar com relação ao processo de injeção quando geramos uma peça injetada. Dessa maneira, se classificarmos os moldes de injeção pelo sistema de alimentação, ou seja, pelo sistema de alimentação que irá encher a cavidade do molde com o termoplástico, poderemos ter sistemas de alimentação indireta e sistemas de alimentação direta. Os moldes com sistema de alimentação indireta, eles geram diversas peças. O molde que trabalha com alimentação indireta, o próprio molde não gera uma única peça, gera mais de uma peça. E dessa maneira existe o canal de injeção que deverá entrar no processo como um modo de gestão desse canal. Ele deve ser moído e depois reprocessado novamente. Isso tem um custo, então, a adicionar quando trabalhamos com sistema de alimentação indireta. Já os moldes com alimentação direta, são chamados assim porque no processo de injeção, a máquina injetora injeta diretamente na cavidade, o que é diferente do molde de alimentação indireta, pois ocorreu a injeção, o sistema de injeção da máquina injetora injetou em um canal que irá distribuir em diversas cavidades. Na alimentação direta, ele injeta direto na cavidade. Porém, existirá
um pequeno canal que também deve ser cortado da peça. Então, tanto moldes com alimentação indireta como direta poderão ter canais de injeção que devemos tomar cuidado com a gestão, porque isso implica em custo e até mesmo na qualidade do produto, uma vez que quando utilizamos um material moído juntamente com material virgem, a performance da peça pode ficar comprometida, ou não, mas ela pode ficar comprometida. Perceba então o sistema de alimentação direta. No sistema de alimentação direta, nós podemos ter também um sistema que injeta na câmara do molde. Já a câmara do molde, que por manter o material aquecido, a máquina injetou no molde e o molde, por manter o material aquecido, ele irá injetar diretamente na cavidade. Desta maneira, moldes com câmara quente são qualificados pelo sistema de alimentação como alimentação direta. O que é diferente de um molde de alimentação indireta, onde é injetado, primeiro se enche um canal e depois indiretamente a peça será enchida com o termoplástico. Perceba então que agora estaremos tratando de sistemas de câmara quente que pelo sistema de se formos classificar os moldes de injeção pela alimentação do molde, os moldes de câmara quente trabalham com alimentação direta na cavidade, pois a câmara quente, por manter o material aquecido dentro da câmara, ela injetará diretamente na cavidade. E isso implica no processo de injeção. O regulador de máquina estará preocupado como preencher aquela cavidade diretamente durante o ajuste da máquina injetora. Perceba agora que este molde apresentado aqui é um molde de câmara quente. Perceba que é mais de uma cavidade. E mesmo assim, pelo sistema de alimentação, podemos classificá-lo como injeção direta, pois cada ponto de injeção deste molde de câmara quente, em cada cavidade existe um ponto de injeção que injeta diretamente na cavidade. Isto é uma grande vantagem, afinal, não teremos que reprocessar o canal de injeção, o canal de injeção não deverá ser moído e voltará comprometendo ou não a peça, uma vez que se usamos material reprocessado para a produção de uma nova peça, poderemos comprometer a performance daquele material que já foi injetado anteriormente. Perceba que este molde de câmara quente injeta então diretamente e o processista pode ajustar, além do ajuste da máquina injetora, onde o processista ajusta a temperatura no cilindro de plastificação, diversas zonas de temperatura que estão no cilindro de plastificação, o processista também possui a condição, no molde de câmara quente, de ajustar a temperatura de injeção direta naquela cavidade, individualmente, cavidade a cavidade. Ele terá um controlador da câmara quente com diversas zonas, com diversas cavidades que ele irá ajustar individualmente, podendo assim ajustar em conformidade em relação a diferenças mínimas de cada cavidade para que todas sejam preenchidas ao mesmo tempo, simultaneamente. E isto também é uma grande vantagem, pois afinal de contas, quando o molde é de injeção indireta e que possui um galho, se ocorre um problema em uma cavidade, por vezes, o processista é obrigado a fechar aquela cavidade. E daí, com menos cavidades na produção, se alonga toda a produção que anteriormente estava com data marcada de entrega. Ou seja, o lote de produção tinha uma data de entrega. Ao fechar uma cavidade, agora a data de entrega fica mais alongada, mais distante do comprometimento com o cliente. Isso ocorre menos em um molde de câmara quente. Sim, os moldes com sistemas de câmara quente possuem o bico injetor direto em cada cavidade.
A injeção ocorre diretamente em cada cavidade. Tudo começa com a máquina injetora, que possui então montada na máquina injetora o molde com câmara quente. Se olharmos de perto o molde com câmara quente, perceberemos que logo no acoplamento do conjunto injetor com o molde, a bucha do molde, ela é aquecida. Ela é chamada de bucha quente, porque esta bucha possui uma resistência elétrica de aquecimento. E o ajuste da temperatura da bucha quente ocorrerá no controlador de temperatura do molde. Este controlador de temperatura do molde é montado próximo à máquina, por vezes até sobre a máquina injetora. Então o processista já ajusta a temperatura da bucha do molde, da bucha quente do molde. Também, se olharmos de perto o sistema de molde com sistema de câmara quente, perceberemos que a câmara quente é um conjunto. E esse conjunto da câmara quente, ele possui um bloco distribuidor. O bloco distribuidor que possui internamente os canais, onde o plástico passará até chegar na cavidade, em cada cavidade. E é por isso que ele é chamado de bloco distribuidor, ou até mesmo de manifold. O bloco distribuidor, ou manifold, também possui uma resistência elétrica montada nele, para manter o manifold aquecido, para manter o canal onde passará o termoplástico aquecido. Também, o manifold, a temperatura do manifold é ajustado no controlador de temperatura. Por isso que o controlador de temperatura do molde possui diversas zonas, uma para bucha quente, outra para manifold, e se olharmos ainda mais de perto, perceberemos que existem os bicos. Sim, cada cavidade tem um bico, que é o ponto de injeção. Vamos olhar de perto este bico. Este bico, ele possui internamente uma ponteira. Esta ponteira é o ajuste do furo que irá liberar o plástico na cavidade. Por isso ela tem essa pontinha fina. Ela também ajusta a distribuição uniforme do plástico na entrada do ponto de injeção. A ponteira é muito importante. Todo ferramenteiro deve ajustar esta ponteira para ela estar muito próxima do ponto, do gate, também chamado gate, G-A-T-E, gate, uma palavra em inglês que significa portão ou porta em inglês, do gate, que é o ponto de injeção da cavidade. Ainda olhando de perto o bico, percebemos que cada bico possui uma resistência elétrica. Ou seja, cada bico tem uma resistência para ele próprio. Cada cavidade tem um ajuste para ele próprio, que também é ajustado no controlador de temperatura do molde. Então, a máquina injetora é uma coisa, o molde é outra. E junto com o molde de câmara quente, deve ser acoplado um cabo elétrico até o controlador de temperatura, onde teremos o ajuste da bucha de injeção, o ajuste da temperatura do manifold e os ajustes das temperaturas das diversas cavidades. E daí você me pergunta, e moldes com 36 cavidades? Sim, terão 36 ajustes, um a um, para serem ajustados pelo processista da máquina injetora. Desta maneira, quando trabalhamos com sistemas de câmara quente, teremos a máquina injetora de termoplásticos e poderemos dividir a máquina injetora em dois lados. Um dos lados tem o conjunto de injeção. O conjunto de injeção é composto por um cilindro plastificador, um funil e uma rosca de plastificação que rotaciona e também avança injetando o plástico no molde. Se olharmos de perto o conjunto de injeção de uma máquina injetora, perceberemos que o cilindro de plastificação possui diversas resistências. Chamamos cada resistência do cilindro de plastificação da máquina injetora
de zona de plastificação. Então, existem diversas zonas de plastificação e podemos, então, temos a possibilidade de ajustar cada resistência com temperaturas diferentes. Cada zona de plastificação com temperaturas diferentes. E o ajuste das resistências é feito no comando eletrônico da máquina injetora. Então, o painel da máquina injetora, no painel da máquina injetora, existirá uma tela no comando, onde teremos as zonas de aquecimento do conjunto de plastificação. Esta temperatura é ajustada, consequentemente, em função do tipo de resina que estamos alimentando o funil da máquina injetora, pois percebemos que cada resina tem uma performance diferente e possui uma temperatura de plastificação diferente. No outro lado, então, da máquina injetora, temos o conjunto de injeção. Do outro lado, temos o conjunto de fechamento da máquina injetora. É um conjunto que garante, ele possui uma placa fixa e uma placa móvel. Afinal de contas, o molde deve abrir para extrair a peça que foi injetada. Então, uma das placas da máquina fica fixa, não se move, e a outra placa que se move, abrindo e fechando o molde. Inclusive, este conjunto da placa móvel da máquina injetora possui um pino, um cilindro extrator que ajuda a empurrar a peça para extrair a peça injetada do molde. Por isso, o conjunto de fechamento, ele abre, fecha, ele fecha o molde, abre e extrai a peça. Neste conjunto de fechamento é montado o molde de injeção. Nas placas, placa fixa e placa móvel, é montado então o molde de injeção. Se o molde de injeção que for montado na máquina injetora possuir um sistema de câmara quente, daí então teremos mais ajustes. Afinal de contas, o sistema de câmara quente possui então a bucha quente, possui o manifold e possui os bicos de injeção. E tudo isso, todas estas resistências do molde deverão ser ajustadas no controlador do molde, que possui diversas zonas. Uma zona para a bucha quente, outra zona para o manifold e as diversas zonas das cavidades do molde, dos bicos do molde. Desta maneira, então, o regulador de máquina possui uma grande gama de ajustes de temperaturas de todo o processo de injeção, quando o molde que foi montado na máquina possui um sistema de câmara quente. Sim, e devido aos sistemas de câmara quente possuírem diversos ajustes de temperatura, devemos ter muito cuidado no ajuste da temperatura de cada ponto de injeção, do ajuste na temperatura do manifold e da bucha de injeção também. Perceba, vamos, como um exemplo, utilizar um molde. Desejamos produzir um pote de sorvete. Esse pote de sorvete, então, será injetado em um molde que possui um sistema de câmara quente. Percebemos, olhando o molde, que ele possui um sistema de câmara quente, porque, ao olhar o molde aberto, não encontramos os canais até as cavidades, e, sobretudo, porque vemos o plug de acoplamento elétrico, que é um plug onde é ajustado os pontos elétricos de fiação para as resistências elétricas e até mesmo dos termopares. Afinal de contas, devemos ter sensores de temperatura. Como vamos ajustar a temperatura se não tivermos sensores de cada resistência no molde? O molde com câmara quente possui resistências e possui termopares, que são os sensores de temperatura que enviam sinais de temperatura para o comando do molde de câmara quente. Vamos supor, então, que queremos produzir um pote de sorvete.
Desta maneira, percebemos que existe um gate, um ponto de injeção, e identificaríamos, se desmontasse o molde, o sistema de câmara quente e o ponto de injeção em cada cavidade. Então está identificado aonde fica o ponto de injeção, ou também chamado gate. Vamos andar então nesta nossa avaliação, nesse nosso estudo. Precisaríamos de uma bucha quente no molde, e essa bucha quente estaria acoplada ao controlador de temperatura do molde, onde esse controlador de temperatura manda sinais para a resistência elétrica e ele também recebe sinais de um termopar que também está acoplado ao molde. Também teríamos a resistência do manifold e também o termopar do manifold para sabermos a temperatura em que se encontra o manifold. E também teríamos as resistências dos pontos de injeção, onde também ajustaríamos, o controlador do molde mandaria sinal elétrico para aquecer o ponto de injeção, ao mesmo tempo que ele recebe sinal do sensor de temperatura, que é o termopar, que envia o sinal qual é a temperatura que se encontra a cada ponto de injeção. Então, este seria o quadro do nosso processo aqui de injeção do pote de sorvete. Agora, quais seriam os cuidados no ajuste? Um dos cuidados no ajuste importante seria verificar o bico de injeção. Perceba que o bico de injeção ele é o ponto onde existe o ponto gate, a entrada do plástico na cavidade do molde. Se ajustarmos a pressão de injeção muito elevada, o plástico entrará na cavidade, encherá a cavidade do molde, ultrapassar o ponto necessário para preencher a cavidade, a pressão necessária para preencher a cavidade do molde, ou seja, estamos injetando com uma pressão acima da necessária para preencher, ele preenche a cavidade e ainda força o bico. O bico pode recuar, e se o bico recuar, ele dá acesso ao conjunto interno do molde e encherá de plástico todo o conjunto de câmara quente do molde. Então, o sistema de câmara quente devemos ter um cuidado no ajuste da temperatura, no ajuste da pressão de injeção. Se ajustamos uma temperatura muito alta, poderemos ter a queima e a peça ficar escurecida. Se abaixamos a temperatura, vamos subir a pressão, não consegue encher a cavidade, aumentamos a pressão de injeção porque não consegue encher a cavidade, e no momento que a temperatura do molde entrar em produção, teremos uma sobreinjeção na cavidade, poderemos forçar o bico injetor, o bico injetor da cavidade recua e enche a câmara do molde. Para tanto, existe aqui um cuidado na partida do molde. Lembramos que passa água no molde, afinal de contas precisamos refrigerar a peça para que a peça seja extraída não mole, ela já seja extraída dura, não é mesmo? Sim, ao mesmo tempo que o molde possui pontos aquecidos, pontos no canais, na bucha de injeção, nos bicos, tem pontos aquecidos, o molde tem na cavidade um sistema de refrigeração da cavidade para resfriar logo a peça, o molde abrir e a peça ser extraída. Veja que complicado se torna o sistema. E como vamos partir todo esse conjunto? Basta chegar e ajustar uma temperatura de plastificação e isso dá certo? Não, evidente que não. Para tanto, usualmente, o que se faz para partir com molde de sistemas de câmara quente, se ajusta todas as zonas de plastificação da máquina na temperatura de plastificação, se ajusta as temperaturas da bucha de injeção, do manifold e dos bicos numa temperatura próxima da temperatura que foi ajustada ao canhão e abrimos meia água do molde. Não podemos ligar o sistema de câmara quente do molde, aquecer o molde, sem ter água. Afinal, a temperatura do molde pode se elevar e até mesmo esquentar demais as vedações do molde e o molde ficar sem vedação alguma interna.
Para tanto, abrimos meia água, ou seja, meia água total, abrimos não totalmente a água, abrimos metade do necessário para a água, ligamos o sistema de câmara quente nessas temperaturas ajustadas e vamos injetando a baixa pressão. A baixa pressão e elevando as temperaturas dos bicos. Afinal de contas, a bucha de injeção, que é o ponto inicial da temperatura do molde, ela é quase ajustada à temperatura do canhão. A temperatura do manifold é quase perto da temperatura da bucha de injeção. E o bico, ele pode até estar ajustado numa temperatura em que quase está enchendo a cavidade. E vamos subindo a temperatura do bico até encher a cavidade. Sim, devemos ter um cuidado então no processo. Perceba, se olharmos o nosso molde de injeção com o sistema de câmara quente, que ele possui internamente partes vazias, onde pode ocorrer vazamento interno. E esse vazamento interno é perto da bucha, perto do bico de injeção. Se vazar plástico para dentro da câmara, para dentro do manifold, o que ocorre? O plástico empurra as resistências, desliga o sistema elétrico e o molde então para de injetar. E a produção fica toda parada. E o que significa isso? Isso significa que aquele programa de produção, aquele lote que ia ser produzido porque foi vendido, não honrará mais a data de entrega. Afinal de contas, o molde deverá sair de máquina, ser desmontado. O plástico que entrou dentro da câmara de injeção, dentro do manifold, ficou endurecido, então precisa ser retirado. Precisa-se trocar todas as resistências, trocar todos os termopares, e daí então verificar se o molde está funcionando, aquecendo normalmente lá na ferramentaria, para depois o molde ir em máquina novamente. Isso demora de 2 a 3 dias. Então, um descuido no ajuste na partida de um molde com sistema de câmara quente poderá atrasar de 2 a 3 dias toda a entrega do produto necessário, do produto que foi vendido. Por exemplo, aqui no caso do pote do sorvete. Sim, injetar com sistemas de câmara quente requer muito cuidado. Afinal de contas, elevadas temperaturas no bico de injeção significa resina carbonizada, ou seja, altera a cor do produto final. O produto começa a ficar mais acinzentado ou marronzado, ou até mesmo pontos manchados na peça. O ajuste de temperatura, também elevar a temperatura no meio de um processo de injeção, significa subir a fluidez do molde. Subir a fluidez da resina plástica que está no molde. Ou seja, a temperatura da câmara quente estava ajustada e gerava uma certa facilidade de fluxo nos canais. Essa facilidade de fluxo é porque existia uma pressão de injeção atrás ajustada na máquina injetora. Quando elevamos a temperatura, a resina fica mais fluida, irá passar mais facilmente. E se não reajustarmos a pressão, poderemos ter uma sobreinjeção, injetar demais, essa pressão empurrar o bico de injeção do sistema de câmara quente para trás e encher toda a câmara do molde. Essa câmara de plástico do molde, o manifold cheio de plástico, ele rompe a fiação elétrica, o sistema de aquecimento do molde cessa e o molde para de injetar. Desta maneira, então, temos que ter alguns cuidados quando trabalhamos com moldes com sistema de câmara quente. E estes cuidados não só estão nos ajustes de temperatura da bucha quente, do manifold e dos bicos de injeção. Afinal de contas, devemos lembrar que se este molde possui cavidade, a cavidade deve ser resfriada, então passa água neste molde. Então nunca se esqueça disso, nunca a água do molde deve ser fechada com a câmara ligada. Nunca! Primeiro se abre a água do molde e depois se liga o sistema de câmara quente.
pois podemos ter problemas sérios de enchimento de manifold quando a água está fechada. Então, o conjunto, sistema de refrigeração e ajuste de temperatura de todo o sistema de câmara quente devem trabalhar juntos. Sempre lembrando que existe o ajuste da máquina, temperatura do cilindro de plastificação, aí depois temperatura do controlador de sistema de câmara quente e a água que também do molde, que também possui sistemas de ajuste de vazão. E inclusive alguns moldes para ciclos rápidos, sim, temos ciclos de 4 segundos, 6 segundos de injeção. Quando trabalhamos com injeção de tampas, que são embalagens. Algumas tampas chegam a ciclos de 6 segundos, no processo todo. Desta maneira, então, a água que passa no molde vem de uma geladeira. Existe um sistema de água gelada, que trabalha com em torno de 7 graus Celsius a água, que abastece a cavidade do molde. Então temos o ajuste, a temperatura do molde, do molde de água, do molde que a temperatura da água que entra no molde entra a 7 graus, e ajustamos a vazão, tentando verificar se a cavidade está enchendo ou não, e ajustamos também o bico de injeção juntamente com a pressão de injeção. Então temos que tomar cuidado com todo esse conjunto de ajustes do processo de injeção com sistemas de câmara quente. Complemente o seu conhecimento através das seguintes normas, bibliografia e vídeos relacionados. Plásticos de engenharia, tecnologia e aplicações do Vayabac. Moldes para injeção de termoplásticos do Harada. Processamento de termoplásticos do Mainrich. E agora nós sugerimos que você assista os seguintes vídeos do canal Engenharia Carga Rápida, injeção de plásticos, da disciplina Processos de Fabricação, edição 010 do Engenharia Carga Rápida, aula de bolso, troca de moldes de injeção, edição 060 do Engenharia Carga Rápida Tech, e Stack Molde, edição 006 do Engenharia Carga Rápida Tech. E o Engenharia Carga Rápida, a aula de bolso, fica por aqui. E que hoje apresentou a aula de bolso de tema Sistemas de Câmara Quente, da disciplina Processos de Fabricação. A aula de bolso solicitada pelo engenheiro Carga Rápida, Cleiton Souza, lá da cidade de Indaiatuba, no estado de São Paulo. Solicite a sua aula de bolso através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite a sua aula de bolso via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. Agora deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E agora torne-se um engenheiro Carga Rápida, se inscrevendo no canal Engenharia Carga Rápida! Resolva exercícios, faça projetos, desenvolva o seu TCC e até mesmo o seu relatório de estágio no grupo WhatsApp do Engenharia Carga Rápida. Para tanto, basta solicitar a sua inclusão no WhatsApp do Engenharia Carga Rápida no número 013 99745 1238. Engenheiro Carga Rápida Cleiton Souza. Eu espero que a aula de bolso de tema Sistemas de Câmara Quente da disciplina Processos de Fabricação tenha correspondido todas as suas expectativas e necessidades. Mas agora, engenheiro Carga Rápida, agora vem a pergunta Carga Rápida. Existe alguma coisa mais prazerosa que o Engenharia Carga Rápida aula de bolso? Desconheço. Siga o Engenharia Carga Rápida no Facebook.
Siga o Engenharia Carga Rápida no Twitter. E não se esqueça de seguir a professora Valéria Moreno, Euzinha, no Instagram. E então, Engenheiro Carga Rápida, enquanto você assiste aqui embaixo os mais de 500 vídeos disponíveis para você, de graça, no maior canal de engenharia do Brasil, o canal Engenharia Carga Rápida, o próximo vídeo já está sendo elaborado. Então, eu já vou. Hugga Wugga! Hugga Wugga! Hugga Wugga! Hugga Wugga Wugga Buggy Buggy Mugger Mugger Wugg Wugg! Hugga Wugga! Santo Carga Rápida, Batman!